Abrir aí a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, de 12 a 21. O texto da palavra diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra de Deus nos afirma que por causa de um só, todos pecaram. E a morte passou a todos os homens. Mas se Deus testasse individualmente cada um dos seres humanos, certamente os seres humanos pecariam da mesma forma e estariam na mesma condição dos anjos caídos. Porque o Weisberg diz assim, que os anjos caídos não podem ser salvos, pois não constituem uma raça. Eles pecaram individualmente e foram julgados individualmente, e não podem ter um representante que tome sobre si o seu julgamento e que os salve. Mas graças a Deus que por meio de um Deus condenou a todos, mas por meio de um todos têm oportunidade de salvação. Eu digo graças a Deus não pela condenação, mas eu digo graças a Deus pela salvação. Porque se por um homem entrou a condenação no mundo e todos foram condenados para a morte, graças a Deus que em Cristo Jesus todos têm a oportunidade de alcançar a salvação. Adão é o cabeça da raça humana, mas Cristo é o cabeça da nova criação. Em Cristo nós tornamos novas criaturas. Em Cristo nós nos tornamos um novo povo. Em Cristo nós nos tornamos um povo redimido, um povo salvo. A morte é fruto da desobediência da lei. Mas como as pessoas morrem desde Adão até Moisés, se nesse período ainda não havia lei? Essa é a pergunta
que Paulo coloca ali no texto. E o Wesley vai interpretar Paulo dizendo: os seres humanos não morrem por causa dos seus próprios atos de pecado. Se fosse assim, os bebês não morreriam. E por que morre criança? Às vezes até morre antes mesmo até de nascer. E crianças na tenra idade acabam morrendo. Se fosse pelos próprios atos de pecado, então criança não morreria. Mas o fato é que todos morrem. Por quê? Porque todos nós estamos ligados racialmente em Adão. Mas em Cristo nós podemos obter a vida. Por isso o tema: em Cristo somos muito mais do que em Adão. Por quê? Em primeiro lugar, no verso 15, está nos afirmando que o dom gratuito foi maior do que a ofensa. O dom gratuito foi maior do que a ofensa. Lá no verso 15 está dizendo que se pela ofensa de um só homem muitos morreram, muito mais a graça de Deus, por meio de um só homem, trouxe a vida a muitos. E quando Paulo fala esse muitos morreram, ele está falando na questão da totalidade. Significa que toda a humanidade morreu, com exceção do que a Bíblia fala de Enoque e Elias, que foram transladados vivos para o céu. Mas os demais todos passaram pela morte, inclusive até o próprio Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Todos nós temos que passar pela experiência da morte, exceto aqueles que estarão no dia da volta de Jesus, então não verão a morte e serão transformados. Mas enquanto Jesus não vem, toda a humanidade experimenta a morte. E quando Paulo fala esse muitos morreram, ele está falando que muitos morreram e alguns ficaram. Toda a humanidade morreu. E quando fala de que Jesus trouxe a vida a muitos, significa também que todos têm a oportunidade de abraçar essa vida. Todos têm a oportunidade de resgatar a vida em Cristo Jesus. Só que a Bíblia também nos afirma que nem todos vão aproveitar essa oportunidade. Muitos vão deixar escapar essa oportunidade. Muitos não vão dar ouvido a essa palavra. Muitos não vão dar ouvido ao chamado de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 7,21 de que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Não basta só dizer aleluia, glória a Deus. É preciso que o nosso coração esteja obediente a Deus, esteja fazendo a vontade do Pai. E muitos, até por desencargo de consciência, vão dizer até Senhor, Senhor, mas não vão obedecer a voz do Senhor. Não vão estar prontos a se entregar o coração para o Senhor. E infelizmente muitos vão deixar passar a oportunidade de aceitar o Senhor como Salvador de suas vidas. A expressão muito mais que o apóstolo fala aqui é de que quando nós alcançamos a vida em Cristo Jesus, nós não apenas resgatamos a nossa vida espiritual, mas nós nos deleitamos nessa vida espiritual. Nós vamos ter uma vida abundante com o Senhor. Nós vamos experimentar grandes coisas do Senhor na nossa vida. Coisas extraordinárias acontecerão nas nossas vidas quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus. Nós vamos ter então uma vida abundante na presença dele. Não é apenas uma vida espiritual, mas é uma vida cheia de significado, uma vida de muita alegria, uma vida de muita paz no coração, uma vida em que você canta mesmo quando você está chorando. Você louva a Deus
mesmo quando você está com os olhos cheios de lágrimas. Você tem alegria no coração, porque a alegria não é uma circunstância. A alegria é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Jesus é o motivo da nossa alegria. Mesmo que estivermos passando por situações difíceis na nossa vida, nós temos alegria, porque a alegria não é a circunstância, é uma pessoa, e a pessoa é Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele, de fato, é tudo para a nossa vida. Então, por isso que o dom gratuito foi maior do que a ofensa. A dádiva de Deus foi muito mais além do que a ofensa que os homens fizeram para com Deus. E que coração maravilhoso de Deus! Os homens ofenderam no pecado, e Deus, no seu grande amor, doa o seu Filho como prova de amor para com uma raça que o desobedeceu e que se tornou inimigo dele. Esse é o dom gratuito. Foi maior do que a ofensa dos homens. A segunda lição é que a justificação foi maior do que a condenação. Verso 16. Por uma só ofensa de um só homem, toda a raça humana foi julgada e condenada. Mas a graça nasce no meio de muitas ofensas dos seres humanos para a justificação. Por uma só ofensa, toda a raça humana foi julgada e condenada. Mas no meio de tantas ofensas, de toda a raça, no mundo todo, Deus levanta a sua misericórdia para com a vida deste povo. Deus levanta a graça. A graça nasce no meio de toda essa ofensa, dessas ofensas que foram praticadas na presença de Deus pela vida da raça humana. E Ele faz nascer a graça no meio dessas ofensas, para que nós fôssemos justificados. Amados, em Adão o homem foi condenado, mas em Cristo, e só em Cristo, somente em Cristo, a raça humana pode ser absolvida. Somente em Jesus nós ganhamos a nossa justificação. Não há outro meio, não há outra forma. É na pessoa de Jesus Cristo que nós ganhamos a nossa absolvição da nossa condenação eterna. Por isso a justificação foi maior do que a condenação. Em terceiro lugar, o reino da vida foi maior que o reino da morte. Verso 17. O reino da vida foi maior que o reino da morte. Se a morte passou a reinar depois da condenação, muito mais o reino da vida superou o reino da morte, quando a graça e o dom da justiça se manifestaram por meio de Cristo, por meio daquele que trouxe o dom da graça e o dom da justiça. A morte não foi invencível, ela foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Ela foi vencida por Cristo na ressurreição no terceiro dia. Em Adão perdemos o direito de reinar no paraíso. Por causa da desobediência do homem, de Adão e Eva, nós tivemos que sair expulsos do paraíso. Toda a raça humana perdeu o paraíso. Mas em Cristo, não só resgatamos esse paraíso, o direito do paraíso, como reinaremos com Cristo no paraíso, com a abundância da graça e com o dom da justiça. Que coisa maravilhosa! Por isso o reino espiritual em Cristo Jesus é muito maior do que o reino terreno de Adão.
Em quarto lugar, o ato de justiça é maior do que o ato do juízo. Está no verso 18 e 19. O ato de Adão trouxe juízo sobre a raça humana. O ato de justiça de Jesus trouxe à raça humana a justificação que dá a vida. A expressão muitos se tornarão justos deixa claro que somente os que se unem a Cristo terão uma vida diferente, uma vida de obediência, uma vida de submissão a Deus. E nesse sentido, Paulo afirma que o ato de justiça supera o ato do juízo. Os versos 18 e 19. Lá no finalzinho do verso 19 diz: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mas por fim, queridos, a quinta lição, o quinto, é que a graça foi maior do que a lei. A graça foi maior do que a lei. Está no verso 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá no verso 20, começa falando: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Queridos, a graça, ela é eterna, mas a lei, ela foi temporária. A graça faz parte do plano de Deus. A lei foi dada por Deus para que as pessoas sentissem a necessidade da graça. Se não fosse pela lei, eles não iam pensar que eram pecadores. Porque a lei mostra, a lei declara, a lei revela para os homens que os homens são pecadores. Aí os homens se conscientizam que precisam da graça de Deus. Os homens precisam buscar a graça de Deus. Então a lei foi dada por Deus para as pessoas sentirem a necessidade da graça e abraçarem a graça de Deus. A lei revela a condenação. A lei não salva ninguém. A lei nos mostra que se nós estamos em pecado, nós seremos condenados. E a lei não faz nada para nos libertar da condenação. Mas a graça, ela é revelada para nós como meio de salvação. Se nós olharmos para a lei e vermos que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus, a graça vem, nos alcança e nos liberta do pecado, nos salva da condenação eterna. A lei contribuiu para o aumento do pecado, porque aí está dizendo que aonde a lei estava, além de o pecado superabundou no meio de toda a lei, mas a graça, aonde a lei abundou, a graça superabundou. A graça foi muito acima da lei. Aonde a lei abundou, a graça foi acima, foi em superabundância. Aonde a lei contribuiu para o aumento do pecado, a graça foi maior do que a multiplicação do pecado. Porque Deus deu a lei, mas o próprio Deus não agiu de acordo com a lei. Deus agiu de acordo com a graça. Porque se Deus agisse de acordo com a lei, todos nós estávamos condenados e todos nós não tínhamos a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados e aceitar a salvação em Cristo Jesus. Por isso Deus não agiu de acordo com a lei. Ele deu a lei para que nós pudéssemos entender que nós éramos pecadores e que nós precisávamos da graça. Mas a partir do momento que nós nos
conscientizamos que precisamos da graça. Então Deus age de acordo com a sua graça, enviando o seu Filho Jesus para nos libertar da condenação eterna. Ele agiu em favor dos homens por meio da graça. Concordo com o Wesley que diz assim, que Deus, ele faz uma comparação, que Deus rejeitou Saul e ungiu Davi como rei. E ele diz que os que confiaram em Davi alcançaram paz e alegria, e os que continuaram confiando em Saul foram envergonhados. E daí ele conclui: Jesus Cristo também é como o rei Davi. Ele é ungido de Deus, ele é preparado por Deus, ele é ungido por Deus e enviado por Deus ao mundo. E todos aqueles que confiaram em Jesus, então alcançaram essa graça e essa paz no coração. Mas a todos quanto ainda confiam na mentira de Satanás, ele diz: Satanás é que nem Saul. Os que ainda continuam confiando em Satanás serão confundidos e envergonhados na presença de Deus. Jesus Cristo é ungido de Deus. Quem confia nele encontra paz, encontra alegria. Então, diante de tudo isso, podemos concluir também que a graça é maior do que a lei. A lei apenas mostra o pecado, mas a graça vem e cura o pecado. A graça vem e salva o pecador do seu pecado e traz o pecador a se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Concluindo, queridos, o Wesley faz um paralelo muito interessante entre Adão e Cristo, olhando que Paulo também fez esse paralelo. E o Wesley vai tratar a respeito desse paralelo de Adão e Cristo da seguinte forma: ele diz que Adão foi uma sombra de Jesus, mas Adão era terreno e Cristo veio do céu. Adão é o homem terreno e Jesus Cristo é o homem que veio do céu. Ainda, Adão foi provado num jardim cercado de flores e de todo gênero de beleza, e mesmo assim ele não resistiu à tentação e pecou. Estava num jardim florido, cercado de tanta beleza, cercado de amor por todos os lados, e mesmo assim deu ouvido à tentação e veio a pecar, e levando toda a raça humana a pecar junto com ele. Agora pense você, Jesus. Jesus estava no deserto. Diz o texto que ele estava lá junto com as feras, num lugar inóspito, que durante o dia era um calor de 40, 50 graus, à noite baixava de 0 graus, temperatura negativa no deserto, sem água, sem um lugar para reclinar sua cabeça no meio do deserto. E ali a tentação chegou, tentou Jesus por todos os meios, e por fim Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás bateu em retirada. Adão no jardim pecou e teve que ser expulso. Agora pensa você, Jesus depois foi para a cruz. Muito depois da tentação, Jesus foi à cruz. E junto dele, ao lado dele, estava um ladrão. E esse ladrão clamou pela misericórdia de Jesus. E o que é que Jesus disse para esse ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Adão não resistiu à tentação e caiu fora do paraíso. Jesus, na morte da cruz, tinha um ladrão e pediu clemência para ele: lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Um estava no paraíso, foi tentado e caiu em tentação e foi expulso do paraíso. O outro estava lá em morte e estava levando outra pessoa para dentro do paraíso. Mas ele não levou só esse ladrão. Ele continua levando aqueles que amam a sua palavra, aqueles que buscam viver na palavra do Senhor. Por isso, nós temos então essa alegria de vivermos na presença de Jesus. Adão agiu como um ladrão e foi expulso do paraíso. Cristo na cruz voltou-se para um ladrão e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ainda mais, Wesley fala uma coisa muito interessante, que na genealogia de Adão, lá em Malaquias 4:6, ele termina falando da maldição. Ele termina dizendo assim, que os pais têm que se voltar aos filhos, e os filhos se voltar aos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. E encerra o Velho Testamento, o livro da genealogia de Adão. Olha que coisa interessante. Em Apocalipse 22:3, no Novo Testamento é a genealogia de Jesus. E lá no finalzinho do capítulo 22, verso 3 de Apocalipse, está dizendo assim, que nessa cidade, na cidade santa, no céu, nunca mais haverá qualquer maldição. Um homem que foi tentado e que pecou, alcançou a maldição. Um homem que se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Deus que desceu do céu e que pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Agora ele está dizendo para nós, e lá naquela cidade, que você vai habitar comigo, se você crer no meu nome e aceitar a mim como Senhor e Salvador de sua vida, você vai habitar numa cidade que nunca mais haverá maldição. Esta cidade será uma bênção para sempre. Queridos, ao encerrar a nossa meditação nessa noite, nós somos raça adâmica de nascimento. Não tem como a gente dizer que a gente não é descendente de Adão. Nós somos raça humana, descendente de Adão. Mas nós podemos reverter essa situação experimentando o novo nascimento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nascer pela segunda vez é nascer da água e do Espírito. É nascer pelo batismo com água e com o batismo do Espírito Santo no coração. Por isso, ele diz: quem quiser entrar no reino de Deus e não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. É preciso nascer do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que está aí na internet nessa noite, talvez você está vivendo uma situação de complicação na tua vida. Quem sabe você não tem resposta para o seu coração. Quem sabe você já experimentou tudo na tua vida e não encontrou resposta para o seu problema. Eu quero dizer para você que você também é um pecador porque nasceu na raça adâmica. Mas eu quero dizer para você que existe um Salvador, Jesus Cristo, Senhor, e Ele está pronto a te salvar. Ele está pronto a trazer alegria ao teu coração. Ele está pronto a fazer de você uma vida nova, a trazer realmente para o teu coração um sentimento de paz, de alegria e de conforto na presença do Espírito Santo, porque Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz. É Ele que pode nos libertar da morte eterna. É Ele que pode tirar o peso do pecado do nosso coração. Por isso, creia. Examine essa palavra. Busque em oração. Derrame-se na presença de Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador. E queridos irmãos dessa igreja, nessa noite,
Que Deus nos ajude a compreender, que Deus nos ajude a tomar posse desse texto, que Deus nos ajude a buscar em Cristo Jesus essa vida nova, essa vida com Cristo. É uma vida que nos traz sentido, é uma vida que nos dá paz, é uma vida que nos dá caminho, é uma vida que nos dá direção. Que possamos olhar para esse texto durante a semana e possamos encontrar um refrigério para o nosso coração, sabendo que Cristo está pronto a nos dar vida abundante. Cristo é aquele que está pronto a trazer uma vida eterna nos nossos corações, mediante a sua graça e mediante a sua justiça. Amém? Amém.